Sensação está começando agora. Hoje vamos falar do efeito das mudanças do clima no Brasil. Segundo o relatório do painel brasileiro de mudança climática, as previsões não são muito animadoras. A pesquisadora Suzana Cano Ribeiro é presidente do comitê científico do painel. Uma das previsões é que a temperatura no país possa aumentar de 3 a 6 graus até o ano 2100. E isso poderia afetar a produção de alimentos e de energia. Os cientistas também propõem alternativas, como mudanças no sistema de transporte, um dos maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. O Pedro Brício assina o texto e a direção da peça Outra Cidade, que trata de finitude e memória. O espetáculo conta a história de uma família que mora no litoral, numa cidade que está sendo invadida pelo mar e condenada a desaparecer do mapa. O engenheiro João Vitor Serra é especialista numa tecnologia que pode ajudar o meio ambiente, tecnologia dos veículos elétricos. E, segundo o João Vitor, tem tudo para fazer parte do dia a dia da população. Ele vai explicar como funcionam os carros elétricos e quais os desafios para que esses carros fiquem mais populares no futuro. Cinema é nosso assunto com a Paula Fiuza, diretora do documentário Sobral, o Homem que Não Tinha Preço. O filme conta a trajetória do advogado Sobral Pinto, que foi uma figura importante na luta pela justiça e pela democracia durante o Estado Novo e a ditadura militar. A música hoje fica por conta do cantor e compositor Leandro Fregonese. O Leandro tem músicas gravadas por Bete Carvalho e Diogo Nogueira, e no CD Festa das Manhãs ele mostra parcerias com Moacir Luz e Luiz Carlos da Vila, e regravações, como O Poder da Criação, do João Nogueira e do poeta Paulo César Pinheiro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com a nossa Suzana sobre as mudanças climáticas. Sempre assustadoras, né? Sempre meio ameaçadoras, assim. E, na verdade, é incrível como todo mundo fica considerando que é uma coisa que não é com a Longe, gente. né? Longe, né? Não é conosco, é de alguém que não é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Exato. Mas é. E é uma coisa que não está distante, né? Aliás, para ser mais precisa, eu acho que a gente está até atrasado, né? Porque a gente já vem vivenciando há algum tempo uma série de modificações, né, no padrão climático, seja através de eventos mais fortes, tempestades, a questão de alagamentos, enchentes, enfim, uma série, né, de eventos que, claro, causam danos que são realmente muito preocupantes, sobretudo para parte da população que não tem como, enfim, se adaptar melhor àquelas situações. Então, eu acho, né, e nesse ponto, o trabalho que eu coordenei no painel brasileiro de mudança climática, eu acho que tanto no painel brasileiro quanto no Fórum Internacional, né, de Mudanças Climáticas, a gente tem dado uma série de elementos, né, subsídios para os governos tomarem realmente decisões que nos conduzam a todos a um modo, né, um modelo de crescimento e desenvolvimento que realmente que se sustente e que inclua a todos, né? Porque se você vê uma população que ela mora numa encosta, em área de risco, etc., esse tipo de evento, enfim, grandes temporais, etc., vai afetar muito mais aquele, né, que é mais vulnerável do que alguém que realmente pode se proteger. Então, você tem isso em todas as escalas. Entre países é a mesma coisa. Se você pega Bangladesh e a Holanda, por exemplo, que são países baixos, os dois, obviamente, uma pequena elevação de nível do mar inunda Bangladesh. Aí você tem uma série de outros, né, eventos associados, como doenças por conta, né, de saneamento e tal. Então, eu acho que realmente são coisas que a gente tem que começar a pensar e trabalhar já, né? Porque quando você opta por um modelo de desenvolvimento, seja por um tipo de indústria, seja por uma determinada infraestrutura urbana, você está amarrando aquele padrão por décadas, né? Então, as decisões têm que ser já, porque quase toda a infraestrutura urbana ou uma termoelétrica, por exemplo, ela dura 30 anos. Então, a tua decisão de hoje
Na realidade, é por 30 anos, é por décadas ou mais até, né? Então, daí a importância de se agir rapidamente, além do que cada vez mais essas medidas vão se tornando mais custosas. Então, você só está, de certa forma, postergando e encarecendo, né, as medidas a serem tomadas. Só não entendo como é que não se consegue passar isso para a preocupação cotidiana das pessoas, de modo geral, né? Porque é Claro tão que disperso, né, os efeitos, assim, é difícil você ligar, né, ter aquele nexo causal, como falam os advogados, né, entre aquilo que você faz e a consequência. Então, você não percebe tanto, é difícil, de fato, né, você associar aquela atitude que você está tomando ou uma opção que você tem por um modo de transporte ou por um veículo, falando aí que você comentou dos veículos elétricos, enfim, de associar que a tua decisão vai realmente ter, né, algum impacto aí maior. Na abertura do programa eu falei na mudança de temperatura de 3 a 6 graus a mais, né? No Tá final bom do século. que é 2100, mas é preocupante, né? Sobretudo, que, bom, 2100 seria, e os 6 graus é o cenário, o pior cenário, né? Em 2050, que é uma coisa que já dá para a gente imaginar um pouco mais, né? É em torno de 3 graus, em média. O que é, de fato, mais preocupante não é só a questão do aumento de temperatura, mas é o que isso acarreta. Né? Você aumentando a temperatura, naturalmente você aumenta a evaporação, tem muito vapor d'água e aí que você vai ter grandes chuvas. Né? O problema... Na linguagem popular, uma coisa puxa a outra, literalmente. Uma coisa puxa a outra, exatamente. E isso vai ser numa determinada região. Então, quando a gente estuda o Brasil, você vê que os vales e os picos vão ficando mais acentuados, ou seja, você começa a ter mais chuva e mais forte na região sudeste e a região nordeste começa a ficar mais seca também. Então, com isso, de novo, você começa a penalizar cada vez mais quem já não está numa situação boa, tende a piorar. Né? Então, essa questão, né, de mudança climática acentua ainda mais a desigualdade. Né? Então, você vê a questão do Nordeste ficando muito seco, tendo impactos, né, naturalmente na agricultura, né, na migração, coisa que realmente vai mexer com o país todo. Vai né, ter um impacto realmente grande. E aí, a gente faz o quê? A gente fala sobre isso, estuda sobre isso. A gente fala, a gente escreve, a gente publica. E, de certa forma, você tem já algum movimento, só que realmente é muito lento, né? Acho que a direção, mais ou menos, ela está sendo dada, cada vez se fala mais sobre o tema. Há 20 anos atrás, acho que ninguém falava em aquecimento global. Então, 20 anos não é um período tão longo assim, né? E atualmente você vê as pessoas já falando sobre isso, já se preocupando, tudo quanto é criança agora sabe o que é o CO2, etc. Então, é um movimento que você vê acontecendo, né? Fizemos progressos, né? É lento mas é muito ainda, lento. né? Você não tem, porque você não tem aquele grupo que possa defender a causa, digamos assim, né? Então, você tem lobbies até de pessoal, lobby até estou falando do bom sentido, daqueles que defendem, batalham pela questão de biomassa, pelo uso da biomassa, ou pela questão de eficiência energética. A eficiência energética é o tipo da coisa que ninguém é contra. Né? Todo mundo concorda que deve ter e todo mundo, né, fala favoravelmente, apoia. Mas quem é que vai realmente defender aquilo? Porque, de imediato, seria uma política que ninguém ganha tanto assim. Né? Você não tem um setor que sairia ganhador, e aí compre essa briga. E aí fica uma coisa assim meio dispersa entre vários. Alguns cientistas falam que o aquecimento global é natural, que não tem nada a ver com o homem. Parte do aquecimento global é natural. A Terra, você tem mudanças na radiação solar que fazem com que você tenha uma variabilidade natural. Não só o Sol, ele emite diferentemente, né, varia a radiação, como também você tem alguns eventos naturais
que provocam aquecimento ou resfriamento. Você tem erupção vulcânica, que quando tem uma erupção vulcânica muito grande, espalha-se muitas partículas, a temperatura cai, né? Então, você tem algumas variações naturais. Mas nos últimos 100 anos, só as variações naturais não explicam a variação que houve no clima do planeta. E aí, por conta disso, começou-se a analisar a participação do homem, que são as emissões antropogênicas que a gente fala, né? As emissões causadas pelas atividades humanas. E elas explicam essa variação. Então, você vê claramente nas curvas uma aderência muito grande entre a variação de temperatura da Terra nesses últimos 100 anos com as emissões efetuadas pelas atividades humanas, indústria, transporte. Então, né? o próprio consumo seria uma Fundamentalmente, questão a ser discutida mais profundamente, digamos assim. Isso, o consumo de energia no mundo é o principal causador, né, desse aumento de temperatura. No Brasil é um pouco diferente, que o Brasil a gente tem problema de desmatamento, mas está reduzindo muito, né? Mas no mundo é a energia. É um polvo, então, né? Quer dizer, tem que reduzir o desmatamento, tem que consumir de uma maneira consciente, tem que não estragar, consertar o que já estragou. Processos, né, industriais mais modernos, enfim. A boa notícia é que você tem, né, algumas... já tem tecnologia para realmente reduzir bastante as nossas emissões. Agora, custam mais. Então, é uma questão realmente de prioridades aí. E num nível cotidiano, assim, imediato, o que as pessoas podem fazer, né? Porque parece tão distante, tão difícil, né, de lidar com uma questão dessa, né? No fundo, eu acho assim que você individualmente, quanto menos, mais eficientemente você consumir, não necessariamente diretamente energia, nem precisaria, até água, por exemplo, porque a água ela é bombeada, ela é tratada, então tudo envolve... É desperdiçada. Né, desperdiçada, cada roupa que você compra, ela também passa, né, por um processo, né, de industrialização, tem que ter uma logística, ela é levada em algum lugar, então... Quanto menos, né, você consumir, acumular, né, mais vantagem está sendo, porque você realmente não está pressionando tanto, né, pelos recursos naturais. Mas o que eu acho que o cidadão pode participar mais ativamente é realmente na hora que ele vota, na hora que ele expressa, né, as suas preocupações, porque aí você realmente começa a criar um movimento de fato, né, para que se mude um pouco as políticas de desenvolvimento, de crescimento, de inclusão, né, de outras pessoas que não estão ainda no mercado consumidor e que têm todo o direito de entrar, né? Eu acho que é uma reorganização aí, né, dos bens. Também é meio perverso propor que não se entre no mercado de consumo. Todo mundo quer, tanto é que a gente consome. Claro, é que nem dizer para o chinês para ele continuar andando de bicicleta. A gente continua de carro e o chinês não pode mudar. Não é razoável, assim. né? Eu acho que teria que ter uma readaptação por toda Mas é que as readaptações, elas são muito descontroladas, né? Não é assim, tira-se o jegue no Nordeste, por exemplo, substitui-se por um número zilhões de motos. Não é? É tudo meio assim, vai tudo ao sabor daquela